Bem, bom dia igreja, Paz do Senhor, tudo bem? Mais um dia começando, mais uma semana começando, né? Hoje mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho a música, senão a gente não consegue nos ouvirmos, né? Acho que agora melhorou. Então mais uma semana que começa, mais uma semana que vem. Primeiramente agradecer a Deus pela sua misericórdia de ter nos estar dando a possibilidade de estar acordando, pela sua compaixão, né, conosco, com a nossa alma, com o nosso espírito, que nós possamos ter a cada dia o nosso corpo e a nossa mente, né, o nosso corpo mortificado e o nosso espírito vivificado, né? Pois só assim nós alcançaremos andar em retidão e escrevermos o nosso nome no livro da Bíblia, como pede o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que vocês estejam animados para essa semana que esteja agora começando. Sabemos que nós estamos passando tempos difíceis, tempos que muitos amanhã vão acordar daqui a um pouco mais e não ter um emprego para poder honrar junto à sua família, tá procurando, mas saiba você que a situação realmente está difícil, está complicada, mas quem tem Deus não olha para a circunstância. Quem tem Deus não olha para o momento. Quem tem Deus espera em Deus. Confia em Deus. Então confia, porque vai acontecer, tá? Pode confiar, porque vai acontecer, tá bom? Bem, a palavra que eu estava meditando aqui, que eu queria compartilhar com vocês essa noite, ela está no livro de Provérbios 28, somente o capítulo 18. 28, somente o capítulo 18, tá? E o título que eu coloquei nela é Não Tem Jeitinho. Provérbios 28, 18. O título que eu coloquei nela é Não Tem Jeitinho. Amém? Então vamos lá. O livro de Provérbios, a carta de Provérbios, vai dizer assim nesse versículo: o que anda em integridade. Olha como é que é forte isso, gente. O que anda em integridade, que é íntegro, que é sincero, que é honesto, que cumpre os mandamentos, será salvo. Mas o perverso, o mal, que realiza a maldade, que pratica maldades, que contempla contendas, esse em seus caminhos cairá logo. Ou seja, é Deus quem vai derrubá-lo? Não. Ele mesmo vai cair com as suas próprias pernas. Né? E aí, fazendo um breve relato sobre esse capítulo, qual é a conclusão que eu chego? O perverso, ele dá sempre um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, né? Para poder conseguir o que ele quer, né? Tudo que ele faz é para ele se beneficiar, né? E agradar o quê? O seu coração, né? Para ele não parece que tem errado, porque o jeitinho te faz conduzir as coisas de uma forma de que não existe o errado. É igual o pecadinho e o pecadão. Ou seja, eu cometi um pecadinho, não está errado. Eu cometi um pecadão, eu tenho que me arrepender de montão com Jesus para poder ele me perdoar.
Quando na verdade, se você colocar uma caneta do bolso do irmão na caneta de alguém, no bolso, uma caneta já é o suficiente para você estar pecando com o mesmo intuito de você estar furtando um carro. Para Deus funciona dessa forma, né? Então o que ele faz? Ele confia na sua esperteza, né? Ele confia na força do seu braço. E o pior de tudo, com o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de apostasia, o tempo onde surgiriam falsos profetas, o tempo onde surgiriam, né, falsos pastores e tudo mais, ele se faz passar servo de Deus, sendo do seu lado dentro da igreja. E muitas vezes você não consegue detectar. Ele diz que procura fazer sua vontade, no entanto, em vez dele permanecer em espírito para saber a vontade de Deus, ele insiste em adequar a vontade dele, ou seja, ele insiste em pegar a Bíblia e transformar a Bíblia de acordo com a vontade dele. Ele resolve pegar alguns versos que são ditos pelo pastor ou pelo ministro que está fazendo culto na casa de oração, de forma isolada aquelas mensagens, sem contexto. Como eu costumo dizer, texto sem contexto é heresia, né? Todo texto tem que ter contexto, e traz para ele. Porque é muito por um único motivo. Cabe a ele, vale a pena a ele, porque beneficia ele. Por isso que ele faz isso. Aí eu pergunto, será que a vontade de Deus insiste em adequar a vontade dele à sua? Sua que eu digo dele. Será que a vontade de Deus é tão complicada assim, irmãos? Será que precisa dar um jeitinho aqui ou ali para poder executar o que está escrito na Bíblia, que está bem claro? E aí eu vou lá em Marcos 7, 9, se vocês me permitirem, que é um contexto, que eu costumo dizer, desse texto de Provérbios 28, 18, que vai dizer: e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Resumindo, o religioso, tá? O religioso, que é o caso dele, o religioso, que é o caso dele, foi abaixar mais um pouquinho aqui o som, gente. O religioso, que é o caso dele, né, sempre vai dar um jeitinho para poder fazer as coisas à sua maneira e não obedecer à vontade de Deus. Ele cria as suas próprias regras e às vezes não, em todas as vezes ele está enganando a si mesmo para não precisar sacrificar o seu eu, o seu ego, a sua carne, a sua vontade. E aí ele transforma como diz o mundo, um mundo de Bob para ele poder viver, um mundo perfeito, aonde ele tem o próprio evangelho dele, né? Irmãos, o que eu diria para vocês é que o que anda em integridade muitas vezes é visto como bobo, como nós. Porque nós andamos na contramão da sociedade. A verdade é essa. O cristão é considerado, é visto como bobo. Por quê? Você não pode beber, né? Você virou crente, né? Você não pode ir ali na festinha,
né? Porque vai rolar um happy hour com musiquinha. Você virou crente, né? Ah, você não pode, né? Ou seja, chegamos a um ponto em que aceitar Jesus, seguir o que a Bíblia pede, virou condenação. Ou seja, ao invés de ser salvação para aqueles que aceitam a Jesus, pelo contrário, virou condenação. Nós somos condenados, né, por abrirmos mãos, né, de algumas coisas que o mundo nos pede. Nada contra algumas igrejas, que hoje em dia existem diversas faixas de igreja, que os pastores liberam para você, por exemplo, curtir um happy hour depois do trabalho, beber um copo de vinho, né? A própria Bíblia diz isso, sobre beber um copo de vinho. E agora eu não vou me lembrar, não sei se é Paulo, quando estava doente, que o médico autorizou a ele que ele bebesse pelo menos um cálice de vinho, um pouco de um cálice de vinho, para poder se curar da doença dele, né? Se a gente for falar sobre isso daqui, nós vamos abrir uma polêmica muito grande, porque tem igreja em que os pastores é tolerância zero, não permite nem um copo de vinho, e tem igrejas que os pastores, pelo menos uma taça de vinho por semana, o pastor permite. Eu particularmente não bebo nada, tá? Não quer dizer que vocês tenham que seguir o Alex, o pastor. Não. Vocês têm que seguir o que o ministro da sua igreja pede e o que o seu coração pede também. Porque o ministro da sua igreja nada mais é do que boca, do que Deus e do que a palavra de Deus ministra para ele poder falar naquela noite, naquele culto que você vai assistir. Entendeu? Então, criarmos as próprias regras, como eu disse, às vezes enganar a nós mesmos para poder sacrificar a vontade e alimentar a carne. O que anda em integridade muitas vezes é visto como bobo, mas a palavra de Deus garante que este será salvo. Este terá o nome dele no livro da Bíblia. Esse não vai ser aquele que vai chegar lá em cima e vai dizer para Deus: Deus, mas eu salvei tantas vidas, eu fiz tantas obras para a sua casa, eu preguei tanto, eu cantei tanto no coral, eu era levita, eu tinha 20 anos de igreja. Aí Deus vai virar e vai falar que assim, mas eu não te conheço, pode ir para lá. Infelizmente é assim, gente. Sinto dizer a vocês, tempo de igreja não garante salvação. Tempo de igreja não garante salvação. Amém? Ficou claro até aqui? Tá? Salvo, voltando ao texto, não apenas das ciladas do mundo, porque o mundo a todo dia ele nos arma, principalmente para nós cristãos, além de batalha, porque cristão que não tem batalha, peleja, luta, deserto, irmão, me desculpa, mas não é cristão, né? Infelizmente, eu vim descobrir isso depois de ser cristão, no qual eu achava que o mundo me dava N facilidades, e depois que eu virei cristão, tudo começou a dar errado. É peleja, é batalha, tá difícil, falta isso, falta aquilo, mas por quê? Porque Deus quer te limpar, fazer uma limpeza espiritual de dentro de você, de tudo que tá ruim, que tá errado, te colocar de acordo com a vontade dele, limpar o teu coração, passar uma vassourinha, colocar a sujeira pro canto. Para quê? Para poder caber o Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí você ter uma nova vida em Cristo Jesus. Entendeu? A lábia
E o jeitinho pode até salvar esse perverso, eu diria assim o nome, ou esse indivíduo, ou essa indivídua, de alguma situação desse mundo, de algum embaraço desse mundo. Mas nunca vão dar a ele a salvação da alma. Já o íntegro, o prudente, como diz a palavra de Deus, né? Ele escolhe pensar nas coisas de Deus e depender dele. Dele, quem? Jesus Cristo. Pois diria Paulo, já não mais vivo eu, né? Então, estar em espírito, gente, igreja, se vocês me compreendem, estar em espírito Deixa eu tentar baixar essa música aqui de novo, que hoje tá difícil, tá ficando muito alta a música aqui e a gente acaba não ouvindo aqui, acaba não conseguindo se falar. Então vamos lá. E estar em espírito é cultivar os pensamentos divinos. Pensamentos divinos? Sim, os pensamentos que estão na Bíblia. O fruto de espírito, amor, benignidade, bondade, mansidão, paz, né? E disse Deus que perante todas essas coisas, a que maior prevalecerá será o amor, que é justamente o tema principal dos 2 primeiros mandamentos de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o que falta no mundo hoje? Amor. Amor que eu digo, gente, não é consexual, não é um amor de marido e mulher. É um amor pelo irmão em Cristo. É um amor a Deus. Infelizmente, estamos vivendo essa fase da apostasia. E não é por causa da Covid, não é por causa de 2020, isso já existe há muito tempo. Na verdade, só está cumprindo-se cada vez mais rápido o que está na Bíblia, né? De que surgiria falsos profetas, que o amor se esfriaria, que o primeiro amor se esfriaria, que haveria contendas entre os irmãos, que se levantariam falsas igrejas, falsos profetas, versículos isolados, permitindo uma salvação falsa, né? E por aí vai. Então eu digo, irmãos, tome muito cuidado com a igreja que você está frequentando, com a palavra que você está frequentando. Eu costumo dizer o seguinte: não é porque é o seu líder, é o seu pastor, ou é um pastor visitante que está ministrando na sua igreja. Um conselho que eu deixo para vocês: tenha sempre um papelzinho, uma caneta na mão, porque mexer no celular no culto é feio, tá? Então, assim, tenha sempre um papelzinho, uma caneta na mão e procure sempre escrever as palavras, as mensagens renas, que a gente chama, principais da palavra, né? Ou as mensagens que o pregador ou quem está ministrando costuma dar mais ênfase, e anota. Foram 6 mensagens. Beleza. Chega em casa, folheia a Bíblia, lê e vê se está de acordo com o que foi dito na ministração. Está de acordo? Absorve. Não está de acordo? Joga fora. E aí você tem a opção de falar com o seu pastor da igreja: pastor, aqui, ó, eu fui olhar na Bíblia e o que foi dito aqui ontem na ministração da noite, ou do dia, ou da tarde, nesse capítulo aqui, está dizendo totalmente ao contrário. Não está dizendo certo não do que ele falou.
Porque hoje, infelizmente, vivemos muitos preletores, ministros da palavra, né? Pregadores, são tantos nomes hoje em dia, né, gente? Pastores, nossa, apóstolo, nossa, é muita gente. Que sobe ao púlpito para poder falar e pregar de uma maneira, infelizmente, com heresia, com textos isolados, para poder agradar o seu eu, porque muita gente não sabe, mas quando nós subimos o púlpito, nós primeiro falamos o que sentimos, para depois passar para quem está assistindo o culto. É uma faca que corta primeiro em mim, para depois cortar no público. Então, tentando reduzir aqui, gente, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Já está em 20 minutos, né? Sacrifiquem a sua vontade para poder obedecer a Deus. Assim é capaz de conhecer a vontade de Deus e executá-la de acordo com a sua palavra, que é imutável. Ela não muda, tá? Não muda. E assim, creio que vocês verão as promessas de Deus se cumprirem na vida de vocês aqui na terra e, consequentemente, vocês alcançarão a vida eterna. Aí eu deixo a seguinte pergunta depois de tudo isso, dessa mensagem que eu fiz e preparei depois de meditar para vocês. É a seguinte pergunta e uma mensagem. Primeira pergunta: o que lhe parece ser o mais inteligente? O que dá o jeitinho ou o que é íntegro? Pensem nisso. A facilidade ou quem é bobo? E a mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte: andem sempre, sempre em integridade. Não ceda ao jeitinho ou às facilidades que esse mundo apresenta pra gente a todo dia, a todo momento, toda hora, seja da forma que for. Procurem seguir. Prefiro ser chamados de bobos, de loucos. Eu sou chamado de louco muitas vezes. Que eu tô andando na rua, tô conversando com Deus, tô falando sozinho. Quando eu vou ver, tem alguém olhando pra mim, falando que assim, ó, lá vai o louco, falando sozinho. Novinho, coitado. Já tá louco. Mas é melhor ser considerado um louco por Jesus do que blasfemar a palavra dele. Amém, gente? Então fiquem com essa palavra, fiquem com essa mensagem. Que o Senhor abençoe grandiosamente essa segunda-feira de vocês, esse amanhecer. Que a porta de emprego que está fechada, que ela venha se abrir nessa manhã ou nesta semana, nessa semana que se inicia. Que a cura chegue até a sua casa, que a libertação chegue à sua casa. Que nesse momento corrente, grilhões, toda a obra do mal esteja sendo cortada, quebrada, desfeita nesse momento, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, né? E aonde mais quer que tenha sido feito, e que vocês possam vir a dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus e sempre lembrem, o jeitinho só leva a um lugar. Amém? Fiquem com Deus.